parágrafo 7º do artigo 4º cuida da homologação. Ele diz que o acordo será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar, o juiz da homologação, regularidade, legalidade e voluntariedade. Aí vem o parágrafo 11 do mesmo artigo e diz: a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Portanto, a minha leitura é a de que a legalidade é aferida no momento da homologação. No momento da sentença, o que se vai aferir é se o acordo foi cumprido ou não foi cumprido. Portanto, no primeiro caso é um juízo de direito, no segundo caso é um juízo de fato, saber se cumpriu aquilo que se comprometeu. Me parece que aqui há uma contradição. Desculpe-me. É porque ele que estava com o voto. Obrigado. Não, a mim me parece que há aqui uma contradição, porque o argumento que o eminente relator e aqueles que o acompanharam vinha defendendo é de que aqui se trata de uma medida semelhante a uma medida cautelar, um juízo de delibação, como chamou o ministro Lewandowski. Agora, na premissa que defendem agora o ministro Barroso e o ministro Fux, aqui já temos uma decisão com trânsito em julgado, quer dizer, que vincula o colegiado. A mim me parece que é uma contradição, porque o argumento que o ministro Toffoli usou no multicitado acordo é de que se trata de uma providência de instrução. Por isso, deferir-se-ia ao relator. Agora, se esse argumento deve ser aceito, então, com maior razão, a decisão tem que vir ao plenário. O voto do ministro relator me parece que não corresponde àquilo que se está lhe atribuindo, e nem corresponde ao voto da ministra. Isso que eu estou chamando a atenção. Exatamente. Eu estou chamando a atenção para isso. Mas, não adianta votar com o relator e entender diferente. Exatamente. Vossa Excelência está colocando uma outra premissa. E mais do que isso, agrava a questão sobremaneira. Porque há uma contradição aqui. Uma coisa é dizer que se trata de uma medida cautelar de produção de provas. Portanto, só o relator pode fazê-lo num procedimento sigiloso. Poderia vir a plenário para efeito de referendo. Até me parece que isso seria consentâneo. Agora, se se afirma que essa decisão ela ganha foros de definitividade, por que não dar ao relator já o julgamento do processo e suprimir o colegiado? A mim me parece que é uma contradição gravíssima. Eu não sei se Vossa Excelência se recorda, mas eu tenho aqui arquivado um Spark que nós trocamos no julgamento, quando eu sugeri e disse a Vossa Excelência, talvez não fosse o caso de a homologação, tendo em vista que há um critério de legalidade, passar pelo plenário do tribunal, a de referendo, Vossa Excelência se recorda disso. Não, mas é a posição que eu tenho defendido. Pois é, mas isso conjuraria todo esse problema. Está na lei? Não é o que está na lei. A contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator, assim, você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz, eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Mas a maior autoridade judicial do país é o Supremo Tribunal Federal. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Se ele pode nem denunciar... Quem vai avaliar a legalidade... Não, mas espera aí. O Ministério Público pode não denunciar. Se ele pode não denunciar, por que ele não pode dar uma pena menor? Presidente, confesso que nunca vi o Ministério Público apenando quem quer que seja. Quem apena é o Judiciário. Mas é porque é uma justiça. Eu falei isso no começo. Nós estamos combinando a jurisdição criminal tradicional com uma categoria nova que é a autocomposição por justiça negociada. É por isso que eu acho que é perfeitamente legítimo que o Ministério Público convenha, inclusive, qual vai ser a pena que se vai submeter negocialmente. Esse é um negócio jurídico. Esta ideia do oficialismo permanente. Agora, esta ideia de que se eu não gostei da colaboração premiada, eu vou invalidá-la, isso é a desmoralização do Instituto. Presidente, eu fico muito
Não é isso. Eu gostaria só que deixássemos o visitar a legislação de regência. E entre as múltiplas leis que versaram a delação premiada, e a primeira é de 86, se não me falha a memória, deixa eu conferir, temos de 86 a 7.492, a mais explícita que tivemos quanto à atividade a ser desenvolvida pelo Ministério Público e pelo magistrado é a Lei 12.850 de 2013, a lei que versa e define a organização criminosa e dispondo sobre a investigação criminal. O que nos vem do artigo 4º dessa lei? O juiz poderá, a requerimento das partes, coloquemos aqui como parte o Estado acusador, que é parte no processo crime, conceder o perdão judicial o juiz, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaboração efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E prossegue a lei, tendo-se o parágrafo 2º, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação, nesse último caso, do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Daí eu ter dito, presidente, que é um binômio. Uma coisa é ter-se a outorga dos benefícios. O único poder que pode proceder a essa outorga é o Poder Judiciário, é o juiz, é o órgão equidistante, consideradas as balizas subjetivas do processo. Outra coisa diversa, e também não podemos compelir o Ministério Público a fazê-lo, é deixar o Ministério Público, como ressaltou o ministro Celso de Mello, quer contenha o acordo cláusula ou não, nesse sentido, de apresentar, de ofertar, como se costuma dizer, a peça primeira da ação penal, que é a denúncia. Agora, é claro que o julgador, sensível aos parâmetros do caso concreto, tomará como uma sinalização o que foi versado em termos de benefícios na delação premiada. E digo, presidente, que no caso concreto, eu acredito piamente que o Procurador-Geral da República tenha feito um bom negócio jurídico penal.